Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Esther. Esther é para carioca. É Esther. Esther, capítulo 4, versículos de 1 a 3, você pode ficar reverente do jeito que está, sentado. E a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 4, está antes de Jó. É um pequeno livro, 10 capítulos. É uma história maravilhosa. Queria convidar você a ler essa história toda. É rápido, você lê em meia hora. Mas profundo. Eu não sei se você sabe, mas Esther é um livro onde o nome de Deus, ele não aparece. Nem Senhor, nem Deus, nada. O nome de Deus não é mencionado nesse livro. Só que onde o nome de Deus não está mencionado, o dedo de Deus está. E quando você lê Esther, você vai observar claramente isso. Capítulo 4, versos 1 a 3 diz: quando Mardoqueu, ou em algumas traduções Mardocai, soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, me capacita para que eu consiga transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Que essa palavra abençoe a vida de cada um de nós. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Estava eu, sexta-feira, estudando o livro de Esther, para dar aula hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, quando o pastor Reginaldo me surpreende com um pedido no WhatsApp. Renato, você e Moisés poderiam ocupar o púlpito no domingo, porque eu estou impossibilitado. A primeira coisa, quando a gente recebe esse tipo de solicitação, eu confesso aos irmãos, eu tremo. Primeira coisa, eu tremo. Segunda coisa, o que falar? Eu fico pensando, Senhor, e aí, o que eu falo? Mas eu achei interessante que eu saí meio angustiado lá da onde eu estava estudando, e pensando já em falar sobre um texto que eu tinha lido em Êxodo. E aí, de repente, quando eu sentei e comecei a orar, dizendo, Senhor, o que eu falo para o teu povo? No meu coração veio exatamente esse texto. E foi interessante, irmãos, que eu sentei de volta onde eu estava, e eu começou a fluir algumas anotações que eu aproveitei para fazer essa reflexão dessa noite. Eu queria falar com você a respeito de como é que nós podemos reagir diante das crises. Diante de uma doença numa criança de 9 anos, diante de uma Covid inesperada a bordo. Como é que eu reajo e devo reagir diante dos problemas que certamente, se eu não os tenho agora, uma hora eles chegarão? Ninguém está isento. A gente sabe que o choro e a angústia vão surgir na vida de qualquer um de nós, a qualquer momento. Isso é fato.
E se você, nesse momento, está passando um momento de bonança, dê glória a Deus, que bom, que Deus conserve você assim. Mas a crise e a aflição não escolhem posição social, posição financeira, se é bonito, se é feio. Semana passada, nós vimos nas mídias sociais um testemunho de um casal famoso na televisão, o Thiago Leifert, não é isso? Falando a respeito de uma criança linda, filha deles, com alguns meses de vida, onde foi detectado um tumor por trás da retina, se eu não me engano, e que, se não fosse identificado para ser tratado, a coisa poderia ser muito pior. E nós sabemos que, se eu abrisse oportunidade aqui, cada um de nós teria uma história triste para contar. Mas o fato é que, por sermos diferentes uns dos outros, a gente reage diferente quando a crise chega. E a Bíblia relata vários momentos de crise, de extrema angústia, por exemplo, do seu povo, o povo de Deus, dos judeus. E eu queria, para que você pudesse, para quem ainda não leu o livro de Esté, pudesse entender exatamente o que nós lemos aqui nesse capítulo 4, eu queria dar assim, um resumo bem rápido para você, e que Deus me ajude para que eu consiga fazer você, de forma bem leve, entender o que estava acontecendo na história daquele povo. O povo de Deus já estava vivendo longe da sua terra, de Jerusalém, há algum tempo, fruto do pecado e fruto da sua desobediência com Deus. Eles foram transportados como escravos pelos babilônios e pelos assírios, e foram espalhados pelaquela região do Oriente Médio e da Ásia. O tempo determinado por Deus para esse exílio, que era de 70 anos, já estava terminando. E Deus é tão preciso que ele se cumpriu em 70 anos. Era o tempo que aquele povo ia viver fora da Palestina. Mas outros que já tinham refeito, outros do povo que já tinham refeito a sua vida lá na Babilônia e nas outras províncias do Império Persa, não queriam mais voltar para Jerusalém. Estavam bem onde estavam, apesar de serem exilados. Nós vimos isso hoje de manhã. Alguns, inclusive, nasceram lá, e por isso não conheciam Jerusalém, e era melhor ficar onde estavam. O mundo da época era dominado por um rei, o rei da Pérsia. A Pérsia era o império que dominava. O nome desse rei da vez, o rei da vez era Xerxes, ou em algumas versões, Assuero. E após uma longa festa que esse rei Assuero dá para os seus convidados, para os oficiais e para os seus generais, que estavam planejando uma grande batalha que estava por vir. Essa festa durou 180 dias. Hoje de manhã a gente brincou dizendo, é isso mesmo? 180 dias. Você pode conferir depois, lá no capítulo 1. E depois de terminar essa festa de 180 dias, ele ainda deu uma festa de uma semana, só para a população da cidade de Suzã. Todo mundo com direito a churrasco e bebida à vontade. Imagine, uma semana. E, logicamente, essa festa longa, com muita bebida, não podia dar certo. E não deu certo. O rei, querendo mostrar para os seus convidados como era bonita, como era linda a sua mulher, ele, bêbado, ele faz uma ordem para que Vasti, ou Vaste, para alguns, pudesse ser trazida à presença dos convidados, para que todos pudessem admirar a beleza daquela mulher.
Vasti não concordou com isso, e por conta disso os conselheiros do rei disseram: rei, tira o reinado de rainha dessa mulher, porque senão todas as mulheres de todas as províncias vão querer desobedecer os seus maridos também. E hoje de manhã eu brinquei aqui na nossa aula, que lá no finalzinho do capítulo 1, existe quando o rei fez um decreto, dizendo que todas as mulheres deveriam obedecer os seus maridos, disse, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. A coisa pegou. Esse rei vai para a sua guerra, que ele planejou durante 6 meses, com festa, só que ele perde uma batalha famosa na história, e depois de algum tempo, desolado, perdeu a rainha, perdeu a guerra, ele começa a sentir falta de ter uma nova rainha, e ele convoca, 4 anos depois, convoca as mulheres mais bonitas das províncias, para que pudessem ser apresentadas, e ele iria escolher uma mulher. Havia na cidade de Suzã uma mulher belíssima, uma judia que era órfã, e ela foi adotada pelo seu primo, que se chamava Mardoqueu. Nós lemos o nome dele aqui no capítulo 4. E ele havia recomendado a Esther que quando ela se apresentasse ao rei, ela não mencionasse que ela era judia. Foi apresentada, e como ela era muito bonita, ela foi uma das escolhidas. Falamos hoje de manhã, e isso também é bíblico, está aqui na Bíblia, que as mulheres, antes de serem apresentadas para o rei, elas tinham que passar por um tratamento de beleza de 12 meses, com óleo de mirra. E eu brinquei dizendo que amanhã as farmácias e locais de Macaé que vendem o produto, certamente desaparecerá, porque as mulheres da igreja irão lá comprar para poder ficar bonita como ficavam as mulheres que eram candidatas à rainha da província. Como era bonita, foi escolhida a rainha. Esther foi coroada, e o seu primo, como ele trabalhava no palácio, ele circulava, e um dia sentado, ele escuta 2 oficiais conversando na entrada do palácio, fazendo uma conspiração para matar o rei. Ele conta para Esther, Esther comunica para o rei, e essa conspiração é debelada, os 2 homens são mortos, e esse evento é anotado no livro de crônicas do palácio, na presença do rei. Tudo parecia que caminhava muito bem. Mardoqueu tinha seu emprego, Esther era nomeada rainha, vida tranquila, vida de palácio, mas até que aparece na história um homem chamado Amã, e esse homem, na leitura que nós podemos ver aqui, a partir do capítulo 3, esse homem, ele tinha poder, era o segundo na ordem do reino, e esse homem, ele, descendente de um povo que era inimigo dos judeus, ele era descendente de amalequitas. Esse homem simplesmente é conduzido a um alto posto, e aconteceu um fato terrível. Toda vez que Amã passava no palácio, na entrada do palácio, todos que estavam presentes se curvavam a ele, mas Mardoqueu não se curvava. Ele era judeu,
e certamente ele tinha na memória os ensinos a respeito dos mandamentos que Deus passou para Moisés, lá em Êxodo 20, por exemplo, capítulo 20, verso 5, Deus foi claro: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles. E simplesmente não se prostravam. E isso enfureceu o orgulho desse homem, de Amã. Amã odeia Mardoqueu e elabora um plano para exterminar não só Mardoqueu, mas todo o povo de Deus. Ele tinha poder, e ele convence o rei para que fizesse um decreto de morte para todos os judeus, porque, segundo Amã, existia um certo povo, está lá no capítulo 3 de Esther, disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem à leis do rei. E aí o rei simplesmente disse: faça conforme você me pediu. E esse decreto é espalhado pelas 127 províncias. E esse decreto, ele chega ao conhecimento de Mardoqueu, e aí chegamos na leitura que eu fiz no início. Quando Mardoqueu soube de tudo que estava contido naquele decreto a respeito do extermínio de todo o povo judeu espalhado por aquelas terras, ele chora amargamente, coloca uns sacos, joga cinzas sobre ele e sai andando pela cidade. A crise chegou na vida de Mardoqueu e, por consequência, na vida de Esther. Estava tudo bem. E pensando nisso, nessa situação, eu queria pensar rapidamente com vocês a respeito de quais seriam as atitudes que nós precisamos prestar atenção quando a crise, porventura, bater à nossa porta. Examinando com cuidado esse primeiro texto, você pode pensar que uma coisa boa a fazer quando a crise bate à sua porta é chorar diante de Deus. E saiu pela cidade chorando amargamente, em alta voz. Nós temos uma cultura, principalmente no Brasil, né, de que homem não chora. Mas, falo por mim, eu sou um chorão. E quando a crise aperta, é possível sim chorar, e principalmente chorar diante de Deus. Não precisa fingir que você é forte, que você é uma pessoa de fé, e pessoa de fé não chora, e que nada te abala. Você já viu gente assim? Eu já vi. Está se moendo, mas eu não posso dar meu braço a torcer. Chore diante da pessoa certa. Chore diante de Deus. Outra coisa que a gente pode observar sobre esse evento aqui, é que quando a crise bate, nós temos que procurar os recursos humanos que Deus coloca à nossa disposição. Lá no capítulo 4, dos versos 7 a 8, Mardoqueu é procurado por um oficial que servia
a Esther lá no palácio, porque ela soube que ele estava andando com roupas de saco, e chorando, e se lamentando, e ela queria saber o que estava acontecendo, ela ainda não sabia. Ela envia um oficial, e esse homem, quando chega perto dele, Mardoqueu conta tudo o que tinha acontecido, dá a ele uma cópia do decreto, que falava a respeito do extermínio, e insiste que ele mostre aquele decreto para Esther, e que ela se apresente junto ao rei, para interceder em favor do seu povo. Mardoqueu identificou que o recurso que Deus tinha colocado próximo a ele, o melhor recurso, seria naquele momento procurar a pessoa que estava mais próxima do rei. Se a doença bate na tua porta, ou na minha porta, procure um bom médico. Se há um problema financeiro, um problema que necessita da intervenção de um advogado, procure um bom advogado. Utilize os recursos que Deus tem colocado à sua disposição. Peça orientação a Deus, abra seus olhos, veja as possibilidades que estão ao redor e haja com sabedoria e controle. Porque aqui também tem um detalhe, né? Às vezes, quando a crise chega, a gente chora tanto que chega a não querer agir. Cruza os braços. Há uma parte que é de Deus, mas há uma parte que é nossa. E Deus às vezes está te apresentando recursos que você não está enxergando, porque você está conduzindo errado o momento de crise. Mardoqueu não desistiu facilmente quando ele soube que, ao apresentar aquele decreto para Esther, Esther falou para o oficial: ó, eu tenho um problema, o rei não me chama há 30 dias, e eu não posso me apresentar sem que ele me chame, porque isso é risco de morte, ele pode mandar me matar. Diga isso para Mardoqueu. Mas Mardoqueu tinha um argumento muito forte para retrucar com Esther. Ele diz para ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará, pois se você ficar calada nessa hora, preste atenção nisso, o que Mardoqueu falou para Esther: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esse foi o contra-argumento de Mardoqueu. E aí, Esther adota uma posição diante da crise. Agora ela conhece todo o problema, ela tem consciência de tudo que pode acontecer com ela e com os judeus, todo o seu povo, e ela toma uma decisão que todos nós devemos tomar quando a crise bate. Ela diz para aquele oficial: diga para Mardoqueu para que ele vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Eu e as minhas criadas vamos jejuar também.
Depois disso, somente depois disso, depois de orar e jejuar, me apresentarei ao rei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Queridos, a oração e a confiança plena em Deus nos enchem de confiança, de coragem para enfrentar os perigos e os nossos grandes desafios. Eu tenho certeza que há pessoas aqui nesse auditório que, diante de situações terríveis que viveram, oraram a Deus, jejuaram, clamaram, e o Senhor os respondeu. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro quando, a respeito disso, ele nos propôs uma receita muito simples, mas que a gente esquece normalmente. Lá em Filipenses 4, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, por crise alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Normalmente, quando a crise acontece, quando a aflição bate, nós choramos muito, murmuramos muito, e muitas vezes esquecemos de clamar e de orar e de jejuar. Esteja confiante, mesmo que o céu ao seu redor esteja nublado. O céu na vida de Esther e do povo de Deus estava muito nublado. Esther, mesmo não tendo conhecimento dessa receita de Paulo, ela viveu muitos anos antes dele, ela foi muito prudente e controlou a sua ansiedade, esperou 3 dias e agiu no momento certo. Orou, esperou e agiu. Aqui no capítulo 5, no verso 1, diz o seguinte: 3 dias depois que ela havia feito o pedido para que Mardoqueu e o povo jejuassem e orassem por ela, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio. Irmãos, a gente tem que aprender que há tempo para chorar, há tempo para murmurar, se for o caso, há tempo para orar, e tem que haver tempo para orar, mas também tem que ter tempo para agir. Eu conheço gente que deposita todo o seu problema na mão de Deus, cruza os braços e vamos esperar a providência de Deus. Não é isso que Deus quer de nós. De novo, existe uma parte que é de Deus, mas existe uma parte que é nossa. Já orou? Já buscou conselho de Deus? Já buscou conselhos de irmãos que estão ao teu redor? Então agora,
Haja. Só que a ansiedade muitas vezes pode nos levar a agir na hora errada. E isso chama-se precipitação. Uma coisa que aprendemos aqui na atitude de Esther é que ela ora, confia e vai de forma bem sábia se apresentar na presença do rei. E aqui há um outro ensinamento. Deus não precisa dos nossos jeitinhos. Vocês entendem o que eu estou falando? Vou ajudar Deus a resolver o meu problema. Mas de que maneira? De forma louca? Sem orar, sem pensar? Fazendo de qualquer forma? Eu acho que vai dar certo, vou fazer do meu jeito. Se arrebenta. E aí depois ainda diz, olha, Deus não me ouviu. Esther orou, depositou sua confiança em Deus e foi para a luta. Ao momento de chorar, de clamar e ao momento de lutar. Mas Deus dispensa os nossos artifícios. Sabe por que eu estou falando isso? Baseado no que está acontecendo aqui. Se a gente prossegue essa leitura do capítulo 5, a gente vai perceber que Deus estava agindo mesmo se o nome dele não estava sendo mencionado aqui no relato. Em vez de ser morta, ela foi recebida de bom agrado pelo rei. Observa no capítulo 5, no verso 2, que diz o seguinte: quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele teve o quê? Misericórdia dela, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se, tocou na ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: que há com você, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Perceba, mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Queridos, Deus sempre nos surpreende. Você já foi surpreendido por Deus? É bom, não é, irmãos? Quando você está clamando, está orando por uma crise, por um problema, e Deus vem ao teu socorro e te surpreende. Não precisava tanto. Nós, como igreja, tivemos uma experiência recente maravilhosa. Queríamos um terreno para o novo templo. Sonhávamos com um templo maior do que esse, talvez 1.000 metros quadrados. Oramos insistentemente para Deus, e Deus nos surpreendeu, e em vez de 1.000, Ele deu um terreno de 2.000, só Deus que faz isso, é Deus que permitiu todas as coincidências, não existe coincidência para Deus. Queríamos e orávamos por esse terreno de 1.000, Deus nos deu um de 2.000, e foi o rei quem chamou Esther, não foi ela que disse: rei, quero falar contigo. Não, ela nem podia fazer isso, ele chamou ela, e ele vai atender ao pedido de Esther. Aí eu fico pensando o seguinte, irmão, se coloque na posição agora de Esther. Se você fosse Esther, você orou, pediu a Deus para que pudesse livrar o teu povo e você da morte. O rei chega, te chama e diz: qual o teu pedido? O que você faria?
tenho certeza, e eu estou respondendo também por mim, tá, irmãos? Que eu provavelmente, na hora, emendaria, chutaria de primeira para o rei: rei, meu povo está sendo morto por um decreto de um homem mau, livra-nos da morte. Essa não foi a atitude de Esther. Essa mulher, certamente, guiada pelo Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo do Senhor, ela soube esperar. E aqui tem um detalhe, uma sutileza interessante, irmãos, que ela, quando ela orou e foi lá para o pátio interno esperar para ver se o rei chamava ela já tinha preparado um banquete. E se você ler aqui, a resposta que Esther dá para o rei, para a pergunta dele, ela diz: se for do agrado do rei, venha com Amã, que era o inimigo do povo, venha com Amã para um banquete que eu lhe preparei. E aí, disse o rei: tragam Amã e vamos lá para o banquete. Foram para lá, enquanto bebiam, esse rei gostava de um vinho. O rei tornou a perguntar a Esther, olha aqui que interessante, irmãos, de novo, a mesma pergunta: qual é o teu pedido? Ah, meu irmão, se eu resisti na primeira vez que o rei me perguntou, agora ele não me escapava, não era isso? Só que Esther, de novo orientada pelo rei, por Deus, ela diz: rei, esse é meu pedido e meu desejo. Se o rei tem consideração por mim e se agrada de atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhe preparei, então responderei a pergunta do rei. Olha, se eu fosse conselheiro da Esther, eu dizia: Esther, pelo amor de Deus, você está perdendo tempo, irmã, tinha que emendar. É ou não é? A gente não faz assim? As ajudinhas que a gente quer dar para Deus, tudo tem o seu tempo, irmãos. E essa mulher, orientada por Deus, ela teve calma, estratégia, e a gente sabe que na nossa vida precisamos de calma, coisa que normalmente a gente não tem. Calma, sossega, espera Deus agir, Ele vai agir, é certo que Ele vai agir, Ele sempre age. E mesmo que a crise pareça não ter fim, espere em Deus, Ele tem a melhor solução. Na continuação aqui da leitura, a gente vai perceber que o Amã, o inimigo do povo, volta feliz da vida para casa, porque a rainha convidou ele para um banquete. Só que quando ele passa pela entrada do palácio, de novo, Amã não se dobra diante dele, e ele fica furioso, vai para casa e elabora um plano, e ouve o conselho de uns amigos, que dizem para Amã: ó, prepara uma forca de 20 metros de altura para pendurar esse homem, amanhã você pede ao rei para pendurar esse homem nessa forca, e vai para o teu banquete com a rainha Esther, com o rei Assuero, feliz da vida. Sem que Esther soubesse, o céu estava ficando cada vez mais nublado, mas não há céu nublado
para Deus. A crise aumentou, mas Deus continua no controle. E apesar de tudo indicar ao contrário, Deus vai agir. As conspirações das forças do mal contra você, contra a sua família, podem não cessar, mas Deus usará todos os recursos que Ele tem para cumprir os seus planos e seus propósitos em sua vida. Você crê nisso? Confie em Deus, porque Ele conhece os detalhes da tua vida e os usará no momento certo para a sua honra. Vocês lembram que no início, quando eu contei o resumo, eu falei que Mardoqueu tinha ouvido falar de uma conspiração e aquela conspiração tinha sido anotada no livro de crônicas do palácio? Pois bem, naquela noite, depois que Mardoqueu, que Amã bolou o plano de enforcar Mardoqueu, naquela mesma noite o rei Assuero teve insônia, não conseguia dormir. E aí ele ordena que lhe trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Tem algumas mães aqui que às vezes os filhos saem de noite e ficam tão preocupadas que em vez de ir dormir, vão ler a Bíblia, né? Vão fazer alguma coisa para ocupar o tempo. O rei não conseguia dormir por algum motivo, e esse motivo era Deus, com certeza. E esse homem pede para seus oficiais trazerem as crônicas para que ele pudesse ler. E alguém lê para ele exatamente aquele evento que tinha acontecido. E aí ele pergunta: honraram esse homem que evitou essa conspiração? E eles falaram: não, nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Preste atenção agora, irmãos, nos detalhes de Deus, nas sutilezas de Deus. O rei pergunta: quem é que está no pátio? Amã havia acabado de entrar no pátio. E aí ele chama Amã e pergunta para ele: ô Amã, o que deve ser feito a um homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã, logicamente, pensou que era ele era o cara que ia ser honrado. E diz: ah, rei, pega o seu cavalo, o cavalo mais bonito que o senhor já montou, pega tuas vestes reais, coloca sobre esse homem, coloca ele sobre o cavalo, pega um dos teus oficiais e manda que ele passeie pelas ruas da cidade proclamando: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Essa foi a ideia de Amã para o rei. E o rei fala para ele: vá depressa apanhar o manto, o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Irmãos, eu fico imaginando, se você está conseguindo acompanhar toda essa história, porque é muita coisa para se falar em pouco tempo, se você está conseguindo entender essa história, como é que esse homem se sentiu? Que derrota!
O homem que eu odeio Mardoqueu. E eu vou ter que honrá-lo. E Deus permitiu aquela insônia no rei, para que o evento com Mardoqueu fosse lembrado, e no momento certo, Mardoqueu recebesse a honra que lhe era devida, por conta de sua preocupação com seu povo. Uma atitude correta de Mardoqueu foi usada para a sua honra, e o rei resolveu honrá-lo. Queridos, nada do que você faça no seu dia a dia está esquecido diante de Deus. Existe um versículo na Bíblia que eu acho que ele traduz bem o que eu vou querer dizer para você. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Quem disse isso foi Salomão. Tudo que é justo, tudo que é reto diante de Deus, tudo que é louvável, tudo que é bom diante dos homens, realize tudo o que vier às tuas mãos da melhor maneira que você puder fazer, não importando para quem. Faça como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Às vezes a gente procura recompensa dos homens. Vou fazer porque eu vou agradar um homem e talvez ele me recompense. Muitas vezes você sai decepcionado, porque às vezes esse homem nem te enxerga. Talvez alguns de vocês já possam lembrar de situações assim. Mas o fato é que nada do que você faz com caráter, vou chamar caráter cristão, com tudo aquilo que você aprende aqui todos os dias, na escola dominical, nas reuniões de oração, nos cultos, tudo que você ouve a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, aplique, porque isso vai ser bom para a tua vida, e vai ser útil nos momentos de crise. Jesus nos alertou a respeito de um monte de coisas. Vá lá no Sermão do Monte, leia Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Observe as orientações de Deus para a tua vida, para os teus relacionamentos. Pratique aquilo que Jesus te ensinou. Às vezes a gente fica muito na teoria. Agora cuidado, que se você se dispor a fazer o que Jesus te ensinou, ali na esquina alguém vai te dar uma fechada e você já vai começar a ter que praticar, hein? É assim que acontece. Hoje eu entrei correndo aqui no estacionamento e um barbeiro estava saindo com um carro ali, quase me bateu. Foi você, Batista. Estou brincando, Batista. No primeiro momento eu estava todo acelerado, eu disse, eu vou chiar com aquele homem. Quando eu olhei era o Batista. Estou brincando, irmãos, mas é sério. Isso é sério. É sério. A todo momento, tudo aquilo que a gente ouve aqui é colocado em prova, em teste. É a nossa língua que precisa ser guardada dentro da boca, que é o lugar certo que ela deve ficar. É a mania de ser juiz. Eu tenho certeza que aqui nesse auditório, junto comigo, tem um monte de juiz. A gente é bom de julgar, bom demais. Paulo disse lá em Romanos, és indesculpável homem quando julgas quem quer que tu sejas. Não sei nem por que eu estou falando isso tudo, irmãos, mas é de Deus, isso é de Deus, é para mim também. Primeiro passa por mim, Deus fala comigo primeiro.
uma atitude correta. E eu já estou terminando, irmãos. A desgraça estava agendada para aquela manhã. Amã, naquela manhã, estava pretendendo pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. O inimigo era poderoso, e era poderoso, mas nada impedirá a realização dos propósitos e planos de Deus para o seu povo. Quando você confia em Deus e sabe esperar, age no momento certo, você certamente verá o milagre acontecer, e a saída da crise aparece. Deus reverteu todo o mal em honra. Amã é obrigado a passear na cidade, levando Mardoqueu com vestes reais e sobre o cavalo do rei. Durante o banquete, não esqueçam que depois de levar Mardoqueu pela cidade, Amã provavelmente disse: bom, agora pelo menos eu vou me divertir um pouco no banquete da rainha Esther. Coitado, ele não sabia o que o esperava. Durante aquele banquete, Esther revela a sua descendência, diz de que povo ela é, informa que não seria simplesmente uma escravidão o destino do seu povo, mas que a morte esperava por todos eles, inclusive por ela. E no capítulo de número 7, você pode ler isso lá no versículo 4, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Além de tudo, era uma mulher sábia. Ela disse: rei, se o decreto dissesse que nós seríamos escravos, afinal de contas, nós já somos escravos. Nós viemos para essas terras como escravos. Mas é a morte que estão desejando para nós. E aí vem a pergunta-chave. O rei Xerxes perguntou à rainha: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? E aqui a gente observa uma coisa interessante: esse rei tinha memória curta. Que vocês lembram no início que quando ele estava com a mãe e a mãe convenceu ele a fazer o decreto, ele estava presente, e ele disse para a mãe: pode fazer do teu jeito. Mas ele não sabia, provavelmente, certamente, que aquele povo era o povo da rainha, e aquele povo, principalmente, além de ser povo da rainha, era povo de Deus. O nome de Amã é revelado como autor daquela crueldade, e aqui acontece algo que, se não fosse trágico, seria cômico, porque a festa está rolando, Esther revela isso que eu falei, todo mundo já devia estar mais ou menos alto, o rei, ele sai para pensar um pouquinho, o que ele vai fazer quando ele descobre que é Amã. E aí, provavelmente, Amã cai na bobagem de tentar implorar a rainha por misericórdia, só que ele estava bêbado. E aí acontece um fato interessante: quando o rei volta do jardim, viu que Amã havia caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Irmãos, cômico, se não fosse trágico. E então exclamou: chegaria Amã ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa?
Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que o que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Os bens de Amã foram dados a Esté, e Mardoqueu os administrou. Deus transformou o que tinha tudo para ser desgraça em graça. Deus permitiu que o povo sobrevivesse, a rainha sobrevivesse, que Mardoqueu sobrevivesse. E mais do que isso, porque Deus sempre surpreende, toda a riqueza que aquele homem, que Amã tinha acumulado, foram dados a Esther, e Mardoqueu foi nomeado o administrador desse tesouro. A crise foi vencida, e o ato final disso tudo que eu estou falando para você se resume lá no capítulo 8, no verso 11, quando o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito, inclusive, de saquear os bens dos seus inimigos. A crise foi vencida e o ato final foi escrito. Uma verdade que a gente nunca pode esquecer: Deus sempre agirá em favor daqueles que nele confiam. Você crê nisso? Não sei qual é e se existe alguma crise na sua vida nesse momento, mas sei que Deus permitiu que essa história de Esther, essa história muito interessante, bela, fosse escrita para que, de alguma forma, eu e você estivéssemos aqui essa noite, pudéssemos ouvi-la e saber que Deus sempre agirá em favor daqueles que o temem e que o buscam. Aquela pergunta que Mardoqueu fez para Esther, quem sabe não foi para este momento que Deus permitiu você estar neste lugar. Que você coloque sua vida à disposição de Deus, aonde você esteja, e da forma que você esteja, e que Deus possa aplicar esses ensinos aos nossos corações nesta noite. Amém, irmãos? Que a estrada venha sempre ao teu encontro, que o sol do Senhor aqueça sempre o teu rosto, que o vento sopre sempre a teu favor, que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos, e que até nos virmos novamente, as poderosas mãos do Senhor te abençoem e te guardem. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Tenha uma boa semana, irmãos. Abençoe teu irmão que está aí do teu lado. Amém.